Como perdoar alguém que te feriu? Perdoar não é fácil. Ainda mais quando você lembra daquela pessoa que te machucou e aí dói dentro de você. Mas eu aprendi que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Por incrível que pareça, o ato de perdoar alguém te torna uma pessoa livre. E hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo e o Espírito Santo usou para me ensinar a perdoar de verdade. Pronto, bora lá. Durante a minha lua de mel, uma família ficou hospedada na minha casa, na casa da minha mãe, porque o carro deles tinha quebrado. E o que aconteceu depois foi algo que me feriu profundamente. Enquanto eu estava na lua de mel, a mãe dessa família disse que na minha casa, na frente da minha mãe, que a filha dela é quem deveria ter casado com o meu marido. Gente, ela falou isso na minha casa, com a minha família hospedando ela. Cara, isso me cortou, isso me quebrou de uma tal maneira quando eu fiquei sabendo que eu tive raiva. Ao invés de ser raiva da mãe, eu fiquei com raiva da garota. Na minha cabeça, eu criei 1001 situações e eu não queria ouvir o nome dela nem de maneira nenhuma, gente. Veio sobre mim assim um ciúme possessivo. Olha, que sentimento ruim, cara, uma coisa horrível mesmo, assim. E eu sabia que ela era uma menina boa, que ela era uma menina temente ao Senhor, só que eu não conseguia olhar pra ela como alguém que eu devesse amar. E isso, aos pouquinhos, foi me transformando em uma pessoa amarga, e meu casamento também sofreu com isso, porque ela era muito amiga do meu marido. Eles tiveram uma adolescência toda juntas, sabe? E, cara, que fase. Eu sofria muito com isso. E o Espírito Santo, ele foi trabalhando comigo. Ele me fazia sonhar com a garota. E quando eu chegava no culto, tinha uma pregação que falava sobre perdão, ou algum outro tema, que agora eu realmente não me recordo, que vinha a menina na minha cabeça. Eu li a Bíblia nos versículos que fala a respeito de perdão e a menina vinha na minha cabeça. Era uma perseguição mental. Eu sei que era Deus ali me dizendo, libera o perdão, mas era difícil, gente, muito difícil. Para muitos que estão ouvindo essa história, pode pensar, ai, nossa, que besteira, por causa disso. Aff. Só que, cara, para mim foi algo muito profundo. Por quê? Porque aquela menina era minha madrinha de casamento. O pai dela ministrou no nosso casamento. Nós hospedamos eles com o maior amor e carinho na casa da minha mãe, que era minha casa até então. Meu marido cresceu com a família dela na adolescência dele. Então, quando eu fiquei sabendo do que foi falado, gente, foi tipo uma traição, cara. Foi uma traição muito grande pra mim. Então, pra mim, foi muito sério. Mesmo que as palavras não tivessem saído da boca da menina, mas sim da boca da mãe da menina, não me importava. Eu tomei uma raiva demais daquela garota. Nos domingos de ceia, o pastor sempre lia aquela passagem que fala sobre examinar a si mesmo antes de consumir a ceia, né? Gente, aquilo me dominava, eu chorava. E no meu secreto eu chorava, porque eu não queria estar sentindo aquilo, mas eu tava. E eu não conseguia me libertar daquilo de jeito nenhum. Eu queria poder perdoar, mas eu não conseguia, eu sentia raiva. Tremendo. Em Marcos 11, 25, 26, diz assim, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados. Então, essas palavras, cara, elas permeavam muito no meu coração e eu chorava. Eu chorava sozinha quando estava no meu quarto. Eu realmente queria me libertar disso, sabe? Eu me sentia presa, amarrada, um sentimento ruim que estava sendo alimentado dentro de mim, uma coisa assim horrível. Horrível. Então, assim, eu precisava liberar esse perdão. E o meu maior medo é eu chegar lá no céu e Deus falar para mim assim, aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Eu não te conheço. E ele fechar a porta do céu para mim. Gente, que terror. Que terror. Então, perdoar era um mandamento. É o que Jesus falou.
Quando os discípulos perguntou para ele, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? 7 vezes? Aí Jesus diz, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 no dia. Meu irmão, se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu? Então, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Cara, era difícil, não ia. Por mim sozinha, não ia. Eu tô enfatizando isso para vocês entenderem o quão difícil foi. E foi muito mesmo. Eu precisava liberar o perdão. Eu queria, mas a minha carne falava alto. E foram 2 anos nesse processo. 2 anos para entender que da minha carne, da minha vontade mesmo, eu não consigo perdoar ninguém. Só o Senhor por mim. O perdão, gente, é um ato de misericórdia. E só o Espírito Santo é quem consegue nos fazer perdoar, sabe? Só Ele que consegue amolecer o nosso coração e nos ajudar a tomar essa decisão. Porque não é fácil não, é muito difícil. Então eu orei e eu pedi a Deus. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com ela. E foi pelo telefone mesmo, pelo WhatsApp. Gente, eu me abri com ela, contei tudo que eu pensava dela, falei pra ela tudo que eu falava dela, falei pra ela as coisas que aconteciam. Gente, a menina não sabia, ela não tinha ideia do porquê eu tinha raiva dela. Ela nem sabia que eu tava vivendo com isso, e eu tava vivendo já há 2 anos com isso. Então, eu me abri, eu contei tudo pra ela, tudo. E ela foi muito madura, sabe? Muito madura, assim, é alguém que eu olho assim e falo, cara, admiro a maturidade dela, de como ela lidou comigo. E eu me abri, gente, contei tudo. E naquele momento, houve confissão, houve cura e houve restauração. Foi tremendo. Eu senti um alívio imediato, um alívio de liberdade, sabe? Um sentimento bom dentro de mim a respeito dela, que há muito tempo eu já não estava sentindo, eu tinha raiva dela. E parei de sentir esse sentimento de raiva, parei. Foi tudo mais tranquilo, sabe? E é muito verdade quando a Bíblia diz assim, ó, o pecado nos escraviza, mas o perdão, o perdão liberta. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas lembrar do que aconteceu e não doer mais. Tanto é que agora tô aqui testemunhando para vocês e não sinto dor nenhuma relacionado a isso. Na verdade, eu fico assim rindo, gente, como que eu aguentei 2 anos desse jeito? Sabe, foi algo superado mesmo. E hoje eu olho para essa história e eu vejo o quanto eu cresci. O perdão foi uma barreira muito difícil, mas me transformou numa pessoa mais livre e mais parecida com Cristo. Sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Hoje nós somos amigas. Olha as coisas que Deus faz, né, gente? Cara, é incrível. Então, gente, que esse vídeo te ajude a liberar perdão. Se você tiver alguma pessoa que te magoou, alguma situação pela qual passou que você sente raiva da pessoa, lembra que Cristo perdoou você. Você que não merece nada. E isso é algo que me faz pensar muito. Eu sou pecadora, caraca, eu não mereço nada. Cristo me perdoou. Quem sou eu para não liberar perdão? Será que eu quero mesmo fazer a obra do Senhor aqui na terra, mas quando eu morrer aqui na carne, né, nesse mundo terreno, e o meu espírito chegar lá, nas portas do céu, o Senhor vai falar para mim, opa, não te conheço não, cai fora daqui? Deus me livre. Deus me livre. Então, gente, liberar perdão por nós mesmos, é impossível. É impossível. Liberar perdão para aquelas pessoas que nos magoaram, que, sabe, nos entristeceram. Mas com o Espírito Santo é possível. Ore ao Senhor e lembra que liberar o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ah, tô sentindo aqui, vou liberar, vou perdoar o que ela fez para mim. Não, é uma decisão de, cara, isso dói em mim, isso machuca, mas eu preciso liberar o perdão genuíno. Fala com essa pessoa e, cara, eu te perdoo. Por mais que ela nem entenda o que você tá fazendo, às vezes não é cristão. Ela nem entende o que você tá fazendo. Você vai falar assim, cara, eu te perdoo. Aí ela vai ficar, perdoar do quê?
Você fala, eu te perdoo por isso, Cessar. Aí a pessoa, nossa, isso te magoou? Ai, caraca, a pessoa não entende. Mas confia, a pessoa pode não entender, só que você vai se sentir leve, você vai sentir vontade de respirar e sentir assim, cara, eu tô liberto. Você sai da cadeia. É incrível, gente. Quando a gente não libera perdão, na verdade, nós estamos nos prendendo. Mas quando a gente libera o perdão, a gente decide liberar o perdão, estamos libertos. É incrível. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e espero que possa falar com alguma pessoa. Se uma pessoa que assistir esse vídeo colocar em prática, isso já valeu muito para mim. Então, gente, muito obrigada por assistir até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.